Oi, pessoal! Sou Michele Bezerra, psicóloga, e hoje eu vim dar algumas dicas de como a gente pode estar melhorando a concentração para estar estudando nesse tempo de aulas remotas, né? O que acontece? Quando a gente está estudando em casa, a gente pode ter mais distrações. Então, inicialmente, a gente tem que tentar tirar todas essas distrações ali de sintonia. Então, deixar o celular no silencioso, desligado ou longe. Caso você tenha que assistir aulas pelo celular, então o que você faz? Desativa as notificações para não ficar chegando mensagem para você e você querer estar ali olhando. Por quê? Quando a gente começa a pensar assim, eu vou dar só uma olhadinha aqui, é só uma notificação, geralmente uma coisa puxa a outra e é uma coisa mais gostosa, só que acaba fazendo com que a gente perca um certo tempo e, consequentemente, o nosso foco, a nossa concentração vai ser direcionada para aquele momento. Então, na hora que você começa a falar assim, vou me policiar agora para ter minha concentração, para manter meu foco nesse assunto, nesse estudo aqui, você tem que tirar qualquer outra coisa que possa distrair você. Por isso que também não é interessante você estudar na cama, sendo que você pode deitar, pegar no sono, você pode estar mais indisposto. Então, é interessante que você tenha um ambiente de estudos adequado, organizado, para que você consiga se sentir produtivo. Outra dica interessante é que você consiga manter um planejamento, uma rotina e um cronograma, tá? Então, se você sabe que tem aula, então você tenta manter aquele seu período de tempo ali exclusivamente para isso. Nos dias que você não tiver aula e você quiser continuar mantendo a sua rotina de estudos, o que você pode fazer? Programa o despertador, programa o tempo daquelas aulas que você teria em outro dia. E aí você consegue fazer com que o seu tempo ele seja encaixado de um modo que seja produtivo para você, com uma rotina que você já tem e que, consequentemente, você vai estar mais acostumado. Sem contar que é muito interessante ter as pausas adequadas, tanto para você se alimentar, quanto para você dormir e para você poder se alongar também. Quando a gente está estudando em casa, quando a gente tem aula remota, então a gente perde um pouco aquela conexão de estar ali conversando com alguém entre uma aula e outra, poder levantar, sair um pouco, respirar. Então é interessante que a gente consiga fazer isso também. Claro que, como eu falei agora há pouco, o sono ele vai ter um papel muito importante. Então, tentar manter um tempo de sono adequado de pelo menos 8 horas, porque assim você vai conseguir transformar o seu tempo de estudo cada vez mais produtivo. Não adianta você ficar forçando um tempo de eu tenho que dormir só 2 horas para ficar estudando mais, ou então você ficar protelando e ficar tentando dormir mais porque você está com preguiça. Tudo isso no final do dia pode gerar uma sensação de frustração. E essa sensação de frustração é muito ruim porque ela acaba fazendo com que você possa travar o seu processo de continuar estudando, de se dedicar a algum foco específico. Outra coisa interessante é que quando você estiver estudando principalmente sozinho, comece a organizar as matérias para você estudar primeiro aquelas que você gosta, porque isso vai fazer com que você se sinta cada vez mais à vontade para estar estudando e mais motivado, e você vai estar gostando até chegar naquela disciplina que você tem um pouco mais de dificuldade. Então, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com essas dicas. São alguns pontos simples, mas que podem fazer uma diferença muito grande. O importante é você manter sempre o seu foco naquilo que você deseja. Estude por você e estude com prazer. E se for interessante para você, mescle também técnicas de estudo. Então, você pode fazer mapas mentais, resumos, elaboração e resolução de questão, entre outros métodos de estudo disponíveis. Espero que eu tenha ajudado vocês e até em breve.